Estimado Percival, ¿cómo estás? Estou muito bem, Macarena. E você? Muy bien, Percival, muchas gracias. Estoy encantada de tenerte acá. Ah, Percival Barbosa, ¿o no? sim, é uma honra. Agradeço muito o seu convite. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui podendo falar com você e podendo falar com os nossos amigos, Septet, que vão nos ouvir, né? E em mais uma oportunidade para a gente divulgar a metodologia Septet, né? Tão importante, principalmente no atual momento do desenvolvimento humano, né? Da Así es, humanidade, né? Percival. Además, tú eres un líder de la aseguranza muy reconocido en Brasil y como familia Septet Internacional estamos muy contentos de tenerte como parte de la familia. Así es que, si te parece, voy a leer un poquito tu biografía para que la audiencia te vaya conociendo y luego ya iniciamos con algunas preguntas. ¿Te parece? Obrigado. Bueno, muy bien. Quería partir con tu formación académica, mi estimado Percival. Tú eres arquitecto y urbanista. Eso nos conecta mucho porque también soy arquitecta y urbanista. Así que hablamos un lenguaje común desde el comienzo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Después has hecho un Direct Manager como auditor líder de sistemas y luego hiciste una licencia en seguridad, director y auditor. Eso fue en tus primeros años, lo que es muy interesante, cómo te desenvolviste en esa área al comienzo, y ya saltaste al tema de la seguridad como Security Specialist en una despacho de Business Partner. Muy interesante, eso ya fue el 2008. Te felicito por eso. Y luego ya eres CEO y co-founder de PB Arquitectura y Seguranza. Eso lo acabas de fundar a inicios del 2021. También condiciones de servicios tecnológicos de seguridad, me imagino, del 2018 y otras tecnologías. Y también la Villa Segura Consultores Asociados del 2006 al 2018. Por lo tanto, vemos en tu experiencia profesional que eres muy emprendedor. Y eso también te felicitamos. Muito obrigado. É muito interessante. Eu me formei em 1985, né? Como arquiteto e urbanista, e trabalhei como arquiteto urbanista, inclusive como empreiteiro de obras, né? Até o ano 2000, aproximadamente. No ano 2000, uma pessoa que tinha uma empresa de integração de sistemas de segurança, câmeras, essas coisas, não? Me convidou para participar da empresa dele, analisando projetos que ele implementava nos clientes dele, e analisando do ponto de vista da arquitetura, né? E aí eu comecei a analisar os projetos que ele fazia, e eu comecei a notar que a arquitetura começava a ser necessária para certas operações de segurança, mesmo para o posicionamento dos equipamentos, e que isso envolvia o comportamento das pessoas, né? E olhando pela perspectiva da arquitetura, a segurança, né, eu comecei a me interessar por isso. Que interessante. Sim, e eu comecei a notar que a arquitetura era fundamental. Sem a arquitetura, era quase, em algumas situações, se tornavam impossíveis de realizar. Assim é, tal qual. Em segurança. E aí eu comecei a pesquisar esse assunto. Como arquiteto, não? Eu comecei a pesquisar e fui parar no Septet, na ICA. Qué bueno, esa era la primera pregunta, que es un poco lo que tú estás contando. ¿Cómo conociste Septet? Porque a pesar de ser bastante conocida la metodología en el mundo más anglosajón y con ya hartos años en el mundo hispano, pero tampoco es algo tan común. Entonces, ¿cómo fue que conociste Septet? Cuéntanos. Foi exatamente como eu estava te dizendo, né? Eu, analisando os projetos de segurança que essa empresa fazia, eu comecei a notar que a arquitetura era fundamental para o acontecimento das coisas, né, na segurança. E, claro, a arquitetura é essencialmente ligada com pessoas, né? Porque são as pessoas que vivem e que usam esses ambientes, né? E isso me levou ao Septet. Aliás, aí eu comecei a pesquisar
comecei a fazer pesquisa, isso aí fui parar no CEPTER, na ICA especificamente, e o primeiro trabalho que eu tive conhecimento sobre o CEPTER, né, que é um trabalho que eu até me apaixonei pelo trabalho, foi um trabalho que até a apresentação do trabalho é sua, olha, em 2004, isso, Ah, 16 anos atrás, por uma imagina. coincidência, o trabalho, a apresentação é sua, foi um trabalho do World Bank, realizado na cidade de Olinda, no Brasil, em Sim, Pernambuco, no Brasil. É um trabalho que eu tenho até sí. hoje, mas foi o primeiro conhecimento que eu tive do CEPTER, foi Mira, esse trabalho que eu encontrei na internet, obviamente. sí, muy lindo el trabajo de Olinda, de Pernambuco. Como tú dices, un trabajo con el World Bank, con el Banco Mundial, donde trabajamos mucho en favelas Sim, también. Trabajamos en distintos tipos de barrios, comunidades, pero también mucho en barrios más de bajo recurso sim, socioeconómico. Y sim. fue desafiante, no fue fácil, fue desafiante. Sim, e a partir disso eu comecei a me aprofundar e a estudar os fundamentos, né, do Mm, CEPTER, né? Então, a vigilância natural, o controle de acesso natural e todos os conceitos CEPTER. E fui aplicando esses conceitos na prática mesmo, no, de forma no, espontánea, natural, de así. forma espontânea, natural, fui aplicando nos meus projetos durante todo esse tempo, já embora muito ligado à parte de edificações, né? Não à parte vamos dizer, da cidade, mas na parte mais focada do CEPTER em edificações, mas eu fui aplicando esses conceitos e evoluindo nessa prática durante todo esse tempo, e hoje eu não consigo conceber nenhum projeto de segurança, seja para um edifício, ou para uma rua, um bairro, uma cidade, que não leve em consideração os conceitos CEPTER. Hoje eu sou quase que um apaixonado por isso e aplico esses conceitos, e, aliás, eles são aplicáveis em quaisquer situações, né? Oye, Percival, y en tu experiencia como brasilero, que vives allá en Brasil, conoces tu país, todas las regiones que tiene lugares con mucho crimen y violencia, otros tienen menos crimen y violencia, pero con toda tu experiencia, ¿tú crees que CEPTED, si se implementa bien, correctamente, puede aportar en la seguridad de esos lugares? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, eu acredito que o CEPTER é pouco divulgado ainda no Brasil. Certo? E também é um trabalho que nós estamos tentando fazer, né, com a ajuda lá do CT Segurança, com aquele programa que nós temos, e agora com a sua ajuda fundamental, né, com a sua participação, nós estamos conseguindo espalhar o conceito CEPTER no Brasil. Não é um conceito simples de entender, tá certo? Porque muitas vezes ele é contraintuitivo, não? Sim. Ele é contraintuitivo em alguns aspectos, então não é muito fácil de as pessoas entenderem. Mas nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação e de esclarecimento, né, do que é o CEPTER para toda a comunidade de segurança aqui no Brasil, e também estamos agora tentando envolver os agentes sociais nesse processo, né? Tanto privados quanto públicos, né? Eso es muy importante, sí. Né? Isso é um trabalho, quando você vai trabalhar na rua, na cidade, é necessário, né? É fundamental que a gente tenha os agentes públicos, privados e públicos, trabalhando em conjunto, né? Em equipes multidisciplinares, porque envolve outros aspectos, né? Sí, y en ese sentido, Percival, ¿crees tú que las escuelas de arquitectura, de planificación urbana, las universidades, estarán más abiertas a enseñar CEPTED a los futuros arquitectos, planificadores? ¿Crees tú que funcionará eso?
Eu acredito que sim, esse é um outro trabalho. Além do trabalho da divulgação, de que nós temos que angariar atenção, né, para o CEPTER, existe um trabalho de educação a ser feito também, né? Eu, por exemplo, saí da faculdade sem nunca ter ouvido falar, nem do CEPTER e muito menos de que a arquitetura tinha alguma função na segurança. Sim, Né? qué Isso, increíble, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco. assim, isso foi uma coisa que eu descobri depois, e na prática e com a experiência, né? Hoje eu não abro mão desses conceitos. Tá? Mas esse trabalho nas escolas, nas faculdades, eu acredito que também esteja iniciando no Brasil. Tá? Qué bueno, qué bueno. Eu já tenho algumas notícias a respeito, e a gente oportunamente até vai divulgar junto com você, junto à ICA e junto ao programa que a gente faz, vamos divulgar essas coisas que estão acontecendo no Brasil em relação ao CEPTER. Né? Excelente, Percival, porque es muy importante lo que hemos aprendido y que cada vez lo vamos a ver más, especialmente con esta feria FISEC, Feria Internacional de Seguridad, que se da a fines de septiembre online. Es la mirada integral de la seguridad, porque es muy importante tener buenas policías, buen sistema judicial, pero al mismo tiempo buena arquitectura, buenos vecinos y vecinas que quieran denunciar. Por lo tanto, son todos esos factores. Y en ese sentido, tú que eres miembro activo de la International Septet Association, quería preguntarte, ¿cómo sientes tú ser miembro de la ICA? ¿Qué valor le das a la ICA global como organismo y especialmente a la certificación de aprender Septet, de tener esa certificación? Eu acredito que a ICA me traz, né? Primeiro, uma rede de conhecimento, tá certo? Com pessoas que praticam CEPTER em outros locais do mundo, muitas vezes locais diversos do que a gente né? Do que a gente ocupa. Isso é muito importante, né? É uma visão, você adquire uma visão assim um pouco mais global, né? Do que está acontecendo. Isso é o primeiro benefício, vamos dizer, o primeiro valor que tem a ICA, né? E o segundo valor é a disponibilidade do conhecimento técnico, né? Das melhores práticas que você pode adquirir fazendo os cursos que a ICA oferece. Né? Então, é fundamental, primeiro, que você se inscreva na ICA para ter acesso a essas coisas, y después que você faça os cursos y busque as certificaciones. Así es, Percival, como tú dices muy bien. Bueno, la página web de la ICA para la audiencia es www.cpted.net, septet.net, para que se ingresen y vean lo que es inscribirse, ser miembro activo. No es tan caro porque uno paga una vez al año, pero tienes muchos beneficios, como tú decías. Te llega el newsletter, te llegan boletines informativos, te llegan descuentos a webinars. Ahora tenemos la conferencia en Suecia. En noviembre es la cumbre mundial de Septet, que va a ser en formato digital también, y van a haber muchos descuentos para los miembros activos, espacios de intercambio con otros miembros de otros países, así es que no se lo pierdan. Y te quería comentar sobre un proyecto muy puntual que a ti te gusta mucho, que yo sé que lo valoras en los proyectos, que es la nube de los sueños. ¿Puedes contarle un poquito a la audiencia de qué se trata y por qué te gusta tanto, Percival? Bom, eu devo confessar que eu tive o conhecimento dessa metodologia, que em português podemos chamar de nuvem dos sonhos, né? Através de você. Tá certo? E eu sei que você é a criadora dessa metodologia, junto com o Carlo Gutierrez, se não me engano, em 2006, já faz um certo tempo, né, no Chile. Mas quando você vai tratar dos conceitos CEPTER da última geração, né, e que tem o envolvimento muito forte das comunidades, né, das pessoas, né, que habitam os locais e que usam os locais, o CEPTER cria essa interação com as pessoas
para que elas participem do processo da criação da própria segurança dos seus próprios locais, né? É uma participação fundamental, além das outras, né, que você citou aqui, law enforcement e outras coisas que são necessárias, mas a participação dos indivíduos, das pessoas que são os legítimos, né, usuários desses locais, moradores, comerciantes, etc., é fundamental. E para que você busque e traga essa participação, me parece as crianças serem um fator muito importante. Por quê? Porque as crianças elas são autênticas, né? Elas realmente revelam o que elas pensam, e você criou essa metodologia de trazer à tona os problemas, as expectativas, os sonhos das crianças através do desenho. Ou seja, você oferece a ela temas, né? É uma metodologia, né? Eu estou aqui falando bem resumidamente, né? Todos que se interessem, aliás, podem consultar essa metodologia com a própria Macarena ou a Rica, se precisarem, mas através dos temas que são propostos, as crianças desenham, fazem desenho. É um sistema usado, inclusive, em psicologia. Tá? Así es, Percival. Se usa muito isso, não? Então, através do desenho, as crianças revelam informações importantíssimas para que os técnicos, que somos nós, né, e os outros agentes, possam interpretar essas coisas e transformar isso num desenho do ambiente que realmente favoreça essas pessoas, nas suas expectativas, nos seus sonhos, né? Então, essa metodologia é fundamental, porque ela vai na raiz do problema. Né? Porque as crianças elas não têm uma série de barreiras que os adultos já adquiriram, né, ao longo da vida. As crianças não, elas são mais espontâneas. Sí, ¿no? Así es, Percival. Y las crianzas, además, nosotros las consideramos, mira, las crianzas, los adultos, como expertos nativos ambientales del territorio. En CEPTED de segunda generación y de tercera hablamos mucho del experto ambiental. ¿Y quién es el experto ambiental de un barrio? Es el que vive en el barrio. Y las crianzas son además exploradoras espaciales. Les encanta, sí, les encanta explorar el espacio, el territorio. Entonces las crianzas saben mucho. Lo que tenemos que hacer con la nube de sueños es darle voz a las crianzas, porque muchas veces no se las considera en las políticas públicas, en el diseño urbano, pero como tú bien, exacto, pero son muy expertas en el espacio, lo exploran muy bien. Entonces, lo que buscamos es tener esa información más subjetiva. Y me da mucho gusto que valores la nube de sueños, porque allá en Brasil yo creo que se puede aplicar mucho. Isso eu me recordei muito da minha própria infância, né? Como te falei, né, eu nasci em Guarulhos, uma cidade próxima aqui de São Paulo. Quando eu nasci, a cidade tinha, sei lá, 50 mil habitantes. Hoje ela tem 1,5 milhão. Uau! Ha crescido. Esse impacto na cidade cria muitas coisas, tá certo, que o CEPTED pode tratar. Eu me lembro como eu andava na cidade naquela época, com um bando de crianças, tá certo? Nós pulávamos muros e andávamos em terrenos. E, obviamente, se eu tivesse sido provocado naquela época, eu teria muito, provavelmente, a contribuir num projeto. Então, eu acredito que as crianças, nos vários locais, né, são fundamentais para que a gente obtenha as informações relevantes, né, para os projetos CEPTED, né? Acho genial essa metodologia nuvem dos sonhos. Acho genial. Es muy humana, muy bonita. Y Percival, como palabras finales de esta bonita entrevista, ¿te gustaría destacar algunos conceptos para la audiencia de tu país, la audiencia latina o la audiencia internacional que te están escuchando de Portugal, que te escuchan mucho? Yo sé, la familia CEPTED de Portugal.
Eu acho o seguinte, eu queria colocar as coisas dentro de um contexto. Né? Veja bem, a humanidade está sofrendo um processo, né? Até para preservação de recursos naturais, né? De adensamento das cidades. Né? Isso está ocorrendo no mundo todo. Tá? Claro que não é um processo linear, ou seja, ele não ocorre da mesma forma em todos os países, né? Mas isso ocorre. Tá? O futuro é o adensamento das cidades. Né? E o adensamento das cidades cria comunidades nessas cidades. Né? E essas comunidades se relacionam. E são comunidades de diferentes tipos e níveis de renda, e cultura e condições sociais diferentes, mas elas têm que se relacionar numa cidade. A cidade é isso, né? É uma relação entre as pessoas. Tá? Então, eu acredito que e segurança é um item de preocupação quase que unânime em todas as grandes cidades pelo mundo todo. Tá? A gente tem notícias de Nova York, Chicago, Filadélfia, né? Tóquio. Né? São cidades que implementaram, inclusive, programas CEPTER, né? Para a recuperação de áreas, de bairros, para a redução do crime. Detroit, né? Com a crise da indústria automobilística, quase se transformou numa cidade fantasma, né? E está agora se esforçando para recuperar, e o CEPTER é absolutamente fundamental, é um elemento fundamental nessa recuperação das cidades, nesse ordenamento, vamos dizer, desse crescimento, desse adensamento das cidades em comunidades, né? Comunidades que cada uma delas tem que encontrar a forma melhor de se relacionar uma com a outra. Né? Então, o CEPTER ele é uma metodologia fundamental para os planejadores, para os arquitetos, para os agentes públicos e para as pessoas, os legítimos usuários, no final das contas, que é o que interessa, na verdade. Así es, Percival. Y además tenemos el nuevo estándar ISO 22341 a nivel mundial, que ya también es muy útil para lo que tú dices, para todas las ciudades del mundo, para planificadores, arquitectos, especialistas, profesionales de la seguridad. Existe este estándar, está siendo traducido ya al español, prontamente al portugués, a otros idiomas. Este estándar se compra en internet, pero es un estándar muy bueno que también lo recomendamos. Así es que, bueno. Eu já adquiri o standard em inglês, né? E estou estudando, é recente, né? Fevereiro desse ano, né? Tem quase 6 meses. Então, estamos trabalhando, estudando em cima desse standard para aproveitar mais essa oportunidade de conhecimento. Né? Mas o standard, ele fornece guidelines, né? Não o detalhe, né? Não a prática. Né? A prática você vai adquirir na ICA, né? Así es. Com os cursos, com as certificações. A ISO ela só te dá direção. Né? Exacto, muy bien. Algumas direções. ¿Eh? Muy bien hacer la diferencia, me parece muy bien. Además que el estándar ISO no certifica, el estándar ISO CEPTER no certifica, solamente da unas guías, como tú dices, pero el programa de CEPTER de la ICA tiene programas de entrenamiento y capacitación y al mismo tiempo de certificación. Entonces, es muy importante tomarlos y verlos en la página web. Sí. Esses programas são fundamentais. Né? A ICA serve como um guia. ¿No? Así es, como un gran paraguas. De hecho, tiene la iniciativa de los paraguas pensando en eso, en ser como un gran paraguas, una big umbrella, como le decimos en inglés, del mundo CEPTER a nivel global. Bueno, te quiero agradecer, Percival, por este tiempo, esta excelente entrevista y espero verte pronto, especialmente en FISEC, a fin de septiembre. Sim, eu vou participar, sem dúvida, da FISEG e continuamos trabalhando aqui no Brasil para a divulgação do CEPTER e criando a base para um capítulo aqui. Né? Fantástico. A nossa ideia é um capítulo CEPTER aqui no sul do Brasil, no sudeste do Brasil,
arregimentando direcionando esse conhecimento, né? E Muy abrindo mais bien. esse canal. Te agradezco mucho. Eu que agradeço a você. Eu me sinto muito honrado de ser entrevistado por você e conto com você. Continuo contando com você e o seu trabalho na divulgação do CEPTER mundo afora, não só no Brasil. Así es. Un abrazo. Muito obrigado.